Boa noite, pessoal. Vamos a uma sexta da live. Vamos à nossa terceira live de hoje. De hoje não, da semana. Sejam bem-vindos. Professora Liotte, Thaís, Marlon Porto. Vamos lá. Nossa primeira live em dupla. Um grande amigo meu em especial que decidiu combinar comigo essa live para discutirmos essa prova tão famosa do Enem. Ele já está aqui na live. Deixa eu mandar o convite. Deixa eu ver. Não. Peraí. Deixa eu ver. Aqui. Estamos esperando. Boa noite, professor Lucas. Fala, Tiagão! Espera aí que eu tenho que ajeitar aqui a posição da câmera. O negócio tá aqui todo improvisado. Opa! Espera aí, que a Zorra já começou a cair. É assim mesmo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Você está me ouvindo bem? Voltei. Tô te ouvindo bem. É que eu não tô em casa, eu tô na ilha, velho. E aí tive que improvisar aqui os bereguedê, mas vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, né? Como diz nosso amigo Faustão. Grande brother Faustão. E aí, Tiagão, me conte. E esse Enem? Esse Enem. Domingo agora, né? Segundo dia. Nossa tão famosa matemática. É sim. Gente, Lucas é um amigo meu que eu conheço há um pouco mais de 3 anos, né, Lucas? Somos colegas de quê, Lucas? Colega de mestrado, rapaz. Uma grata. Uma grata Eu amizade. estou falando com o mestre aqui na minha frente, inclusive o orientador dele foi o mesmo que o meu, então o cara sabe. O cara é professor de onde mesmo? Rapaz, eu hoje sou professor do Colégio Sartre Escola SEB. Além do Colégio Sartre, eu também sou professor da rede estadual. Eu estou consertando aqui, por isso que minha imagem está meio tremida, viu? Sou professor do Colégio Nelson Mandela e também trabalho nos colégios Portinari e na Escola Girassol. Então, é o homem aí que está em um bocado de escola, pai. O cara trabalha em pouco colégio, viu? O homem é pouco retado. Mas sim, Lucas, veja bem, hoje vamos tentar desmistificar essa matéria que dizem que é tão difícil. E eu vou começar fazendo umas perguntas assim, só para indagar um pouquinho a galera, para aquela galera que acha que não sabe. Mas sabe, se você concorda comigo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O quanto sabe, o quanto vai desenvolver, o quanto vai se esforçar. E a primeira pergunta é, a matemática é para todos? Rapaz, e se não for, como é que a gente vive? Como é que a gente consegue viver sem ela, meu irmão? Não tem como, né, Tiagão? A gente é rodeado da matemática da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, velho. Não tem como fugir disso, não. A matemática está presente em tudo, né? A gente fica aí achando que está na dificuldade, que está nas coisas complexas, e não, está nas coisas mais simples da nossa vida, né? Exatamente. É para todo mundo, para todo mundo. Quem quer e quem não quer. Quem não quer vai ter matemática do mesmo jeito. E essa matemática do Enem, dá para brocar nessa prova? Rapaz, é 900 para cima, Tiagão. Aqui não tem muita conversa, não. Tem conversa, né? Gente, para quem não conhece, meus alunos do interior, ele falou da Escola SEB Satricol, que é um colégio particular daqui de Salvador, muito bom. Então, o perfil de vários alunos ele conhece, e o colégio estadual também tem outros perfis, então ele lida com todos os públicos diferenciados. E ele sabe muito bem que é para todos. E tá aqui um exemplo de um professor que dá aula para todas as realidades que alunos passando em escolas públicas, universidades públicas, tanto da particular quanto da pública. Isso é que é legal, Tiagão, porque como a gente caminha por esses dois caminhos, né? Digamos assim, a escola particular, que são duas realidades totalmente diferentes, a particular e a pública. Mas a gente consegue, de toda forma, trabalhar com o conteúdo, com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação,
Só espera que os alunos aproveitem isso, né? E aí, meu irmão, não tem idade, não tem classe social, não tem nada. É querer e cair para dentro. Aí para dentro. É aquela história, né? Dedicação, repetição. Se a gente não tivesse repetido tanto, a gente não ia passar naquelas aulas de análise lá do Tinha mestrado. não, irmão, tinha não. Aí quem vê assim, formaram no mestrado, não sabe o tanto que a gente sofreu, o tanto de tempo que a gente dedicou a isso, né, meu irmão? Há tantas Aquela horas. qualificação, aquela qualificação, misericórdia. Rapaz, o terror, o ENC, o famoso ENC. E se não fossem aquelas horas e horas e horas de sábados e sextas que a gente dedicou, né, juntos a estudar. Você foi um cara que me ajudou muito lá no mestrado também. A gente teve uma sorte de ter, assim, vários amigos, né? E a gente formou uma galera, muito massa. A gente deu muita sorte com a nossa turma, mesmo. Toda aquela galera lá ajudou demais. E a gente conseguiu formar graças a essa força aí. Só vou dar um destaque aqui para um comentário da professora Eliote, Lucas. Ela é uma das professoras da UNEB, da parte de Química, mas ela é formada também em Matemática. Eu queria dar um salve especial para a professora, que faz um trabalho muito importante do Elas nas Exatas. Então é um projeto bem interessante e dá um salve especial para a professora Eliote. Eu um dia... É um podcast? Não, são aulas que elas fazem, lives também no YouTube, para destacar as mulheres nas exatas. Porque eu ouvi uma parte de uma entrevista, eu acredito, de professora Simone, que trabalhou com a gente, acho que foi com elas, se eu não me engano. Elas na exata, eu acho que foi. Teve a professora Manuela, que atualmente é coordenadora do mestrado também, teve, mas a Simone eu não sei não. Rapaz, né? mas eu vi alguma coisa nesse sentido, com a professora Simone falando em alguma coisa, elas nas exatas, alguma coisa assim. Um podcast. Realmente ela contou a história dela, sim, que está no Spotify também. Exatamente. Ela contando a história dela, a história do mestrado, do doutorado, que mudou para Salvador. Eu assisti. Sim, Lucas, veja bem, vamos tentar embasar mais o nossa live, né? Veja bem, qual é o grau de dificuldade das questões? Tem questão muito fácil, tem questão muito difícil? Como é que é essa prova? São 45 questões, né? Então é questão como a zorra. São muitas questões, às vezes a gente se perde achando que tem muito tempo para fazer, mas uma das maiores dicas viu que a questão não vai sair rapidamente, já pule depressa para outra. Vão fazendo as mais fáceis, né? Porque as mais fáceis são aquelas que valem mais. A gente não pode errar as mais fáceis. Porque as mais fáceis todo mundo vai acertar, né, pai? Então a gente também tem que acertar elas. E aí depois a gente dá mais tempo para pensar um pouco nas mais difíceis. As questões do Enem até então, né? Elas têm uma característica de ser mais um raciocínio e um cálculo rápido, que vai te levar a resposta rapidamente. Não são questões assim que vão demandar muitas coisas mirabolantes para você fazer na questão, para chegar na resolução. Não, são questões que você vai precisar pensar e, em termos de cálculo, muito pouco. Você vai aplicar coisas muito básicas para resolver as questões, né? Então, por isso é importante estar treinando esse tipo de questão, fazer as provas dos outros anos, né, dos anos anteriores, para se acostumar com essa didática aí do Enem, que tem essa característica de mais pensar do que o trabalho braçal de ficar fazendo conta e tal, né? Você acabou respondendo uma pergunta futura que eu ia fazer aqui, mas nada. E a pergunta já vou pensando lá na frente. A pergunta era por onde começar a responder a prova. Pronto. Isso é uma história muito simples. Você não começa necessariamente do 1 até o 45, do 136 até o 75. Você tem que seguir a sua ordem. Leu a questão, viu que ela está um pouco mais rebuscada para fazer? É o log, o famoso log que é tão difícil? Vamos lá, não tem segredo. Eu tinha um professor, Lucas, que falava assim, ó, tem questões que você tem que acertar. Agora, tem questões que você não tem que errar.
Pô, professor, como assim? Tem umas que eu tenho que acertar e outras que eu não tenho que errar. Quando você não tem que errar, todo mundo acerta. Exatamente. Então, você não pode errar, então você tem que acertar. Então, são quais essas? As mais fáceis. As mais fáceis. Então, grande dica é essa. Você tem que começar pelas mais fáceis. Ou de matemática, ou de física, ou de química. E dentre as 4 áreas, concordo que não necessariamente você tem que começar por matemática. Você tem que começar pelo que você tem mais facilidade. Exatamente, Tiagão. Essa é uma dica que vai te poupar tempo para você também. Você tem que ver aí, fazer um cálculo médio, sei lá, se eu tenho 2 minutos para pensar em cada questão, eu já passei 1 minuto e meio e essa questão não me veio na cabeça, vaza para outro, pai. Vai pensar em outra para você recuperar esse tempo que você perdeu. E aí você poder ter 4, 5 minutos depois para você pensar naquela questão que foi mais complicada, né? Que exigiu um pouquinho mais do seu raciocínio, alguma coisa que você não lembrou ali na hora, de repente você fazendo uma outra questão, ela até te ajuda a você lembrar, né, de um conceito que você havia esquecido, enfim. Eu gosto eu gosto também de dar a seguinte dica para o Enem. Tem muitas questões que às vezes o texto ele é muito grande e você acaba levando um tempo lendo aquele texto para depois ver qual é o comando da questão. Então, o que eu costumo dizer para os alunos é: vão lá para o comando, vê o que a questão está pedindo e vê se tem a real necessidade de você ler tudo, né? Ou se você vai conseguir selecionar para perder menos tempo com a leitura. Essa é uma dica também que eu acho valiosa. Você já vê qual é o comando da questão antes de precisar ler toda a contextualização, né? Porque as questões são bem contextualizadas e muitas vezes eu já vi algumas questões, o texto é legal para contextualizar, mas não serve nada na resolução. Então você acaba só perdendo tempo. Começa dando um contexto lá para falar sobre chuva ácida. Aí depois vai querer saber alguma coisa da chuva ácida. Isso não importava você querer saber o conceito da chuva ácida. Só fez contextualizar. Vou dar aqui 2 destaques. A professora Eliote, ela está perguntando o que sempre cai. Calma, isso vai ser depois das nossas perguntas de indagação. E uma outra pergunta dela, que também foi bem interessante. Por que eu não estou vendo essas perguntas, rapaz? Eu não estou vendo nada aqui. Eu não estou vendo não, viu? Não sei se é minha... alguma coisa aí. Que acha isso? Porque Meu negócio tá parado aqui, então você comanda aí, viu? Que eu tô sem ver pergunta, sem ver nada aqui, viu? Pronto, então deixa que eu... Comande tudo. Você é o cara, você manda, eu faço. A pergunta é a seguinte: como reconhecer as questões fáceis? Bom, essa daí é... Aí veja bem. Aí você vai ter que mexer com a sua caixinha, né, pai? Aí você vai buscar dentro da sua caixinha o que é fácil para você. Existe aquele fácil senso comum, né? Então você vai para uma questão que tem uma questão simplesmente das 4 operações, né? É uma questão bem fácil, já todo mundo aí já é senso comum de que você somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, você vai conseguir chegar ali naquele resultado. Então essa é a matemática básica da básica. Então, se fosse me perguntar assim, como você reconheceria as questões fáceis? Eu reconheceria, primeiro, buscando dentro da matemática básica, que é o que mais cai, inclusive já vou responder aí uma outra pergunta que você vai para frente. A matemática básica é o assunto que mais cai. É o que mais cai. Então, dentro da matemática básica, você já procura ali aquelas questões que você pode detonar. Se você tiver facilidade com geometria, eu sempre gostei muito de geometria. Então, eu tinha muita facilidade com geometria. Então, eu caçava as questões de geometria para derrubar logo também. Então, aí vai depender um pouco da caixinha de cada um, né? Então, se sua caixinha cabe bastante geometria aí, caia dentro da geometria, e aí depois você vai pensar nas outras, né? Na que você leu e não viu a solução. Qual é a questão fácil? Como é que você sabe qual é a fácil? Eu li e sei o que eu vou fazer. Essa é fácil. Pronto. Né? Se eu li e disse, ih, meu Deus, espera aí, o que é que eu preciso fazer aqui? Ai, meu Deus, não é fácil para você. Então, já pule para outra. Depois você volta para pensar nessa, que aí pode ser que depois você tenha um estalo e a questão saia, né? Isso já aconteceu várias vezes, inclusive com a gente.
no mestrado, aí pulava a questão, chegava lá na frente, você dizia, ih, rapaz, agora eu lembrei daquela recorrência lá, o que é que eu tenho que fazer com aquele fatorial, e volta. E volte na hora que você quiser, você não é obrigado a fazer na ordem que a prova é estabelecida, não, faça na sua ordem, né? Essa é a importância. Exatamente. E não necessariamente a questão que tem um texto grande, ela é difícil. Não. É para deixar bem claro. Por isso que a E pessoa às tem que ter vezes, o hábito da leitura. E às vezes, como a gente falou, né, esse texto, talvez ele não sirva para muita coisa. Então, veja o comando antes de ler o texto. Essa é uma dica valiosa. Vê lá no final a pergunta. Vê E qual é aí, a pergunta. completando. Vou precisar ler esse texto mesmo, meu irmão? Tá bom, se eu vou precisar, eu vou ler. Mas se eu não preciso, passa para cima. Lucas, veja bem. Vale a pena estudar na véspera? Até coçou a cabeça aí agora. Sabe por que eu cocei minha cabeça? Porque eu sempre fui de estudar de véspera, velho. Eu sempre fui, velho. Não tem jeito. Mais dois então. Tiagão, não tem jeito, velho. Ó, na minha época de aluno, na escola, meus colegas de sala, eles iam todos lá para casa. Na sexta-feira, a gente tinha prova dia de sábado. Na sexta-feira, ia uma galera para minha casa. E a gente virava a noite estudando para a prova que era sábado. Então, se perguntar assim, vale a pena? Vale a pena. Virar à noite, não. Virar à noite, não. Porque aí você também precisa dar uma descansada, né? Eu não acho que agora, hoje a gente está na sexta-feira, eu não ficaria sábado sem fazer nada. Agora eu já estudei o que eu tinha para estudar e seja o que Deus quiser. Eu não sou muito dessa teoria, né? Agora eu preciso descansar. Não, irmão. Faz o seguinte, vai dar uma revisada nas principais fórmulas, né? Para ser uma coisa mais rápida. Dá uma olhada nas partes de geometria espacial, que é uma coisa que cai muito, e às vezes a gente atrapalha uma fórmula com outra. Então, não é momento de você aprender nada, mas é momento de você revisar. Eu acho que vale a pena uma revisão nesse período aí. Rapaz, o negócio tá congelado para mim. Eu tô aqui, nosso ó. Amigo aqui, Alfano, lembra dele? Dura. Cadê Dura? Tá aí. Pô, velho, eu queria estar vendo a galera. Tô vendo ninguém rir. Olha, ele disse assim, ó, na véspera, e no dia também, e na hora antes da prova. Esse Alfano é retado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabe o que acontece? Eu levo, irmão, um papel para ler até entrar na sala. Até entrar na sala, que não pode mais mexer em nada. Eu tô ali, ó, relembrando minhas fórmulas, minhas coisas. Eu tô lendo até os 49 do segundo tempo, né? Até os 45, não. Eu tô revisando, irmão. Enquanto der, enquanto o cara disser assim, ô parceiro, ó, guarda aí agora o papel, ou joga fora, ou bota debaixo desse... Eu tô lendo ali. Tô tentando deixar as coisinhas frescas na cabeça. Agora, de fato, não vale você virar à noite estudando de sábado para domingo, porque aí você vai estar com a cabeça cansada também, tem esse detalhe, né? Então, você não pode também cansar a cachola, que aí você acaba também perdendo um pouco da concentração, que é importantíssima na prova, né? Ó, Marlon Porto tá lhe mandando um abraço, diz que você é fera demais. E aí... O Bernardo Mota falou, olha o famoso Lucas Cicupira. É famoso mesmo, gente. No final que fala, mas no bicho aí é famoso. No final, é? Marlon é meu cunhado, rapaz. Meu cunhado, queridão aí. Então é aí é gente minha. E Bernardo com certeza é aluno aí de algumas das escolas. Tem o John Vieira, 33. Alfano, nosso amigo. Tem o Joseph Arthur. Jamal, Joseph, não sei, Arthur. Tem muita gente aqui. Que massa, que massa. Eu não tô conseguindo ver, para mim tá congelado aqui em 7 pessoas e o último que entrou é Enzo OFC e parou aí. Não sei por quê. Eu também não sei como é que tá. Talvez seja a minha conexão aqui, Tiagão, porque eu te falei, eu tô na ilha, né? Aí pode ser que a conexão aqui não seja muito boa. Veja bem, próxima perguntinha.
perda de tempo usar o rascunho? Porque na prova o espaço que tem é pouco, né? Aí, se não me engano, ele dá 2 folhazinhas de rascunho para fazer. Não é perda de tempo? Rapaz, eu uso muito, velho. Eu uso, Rei. Eu uso. Ainda mais para poder usar caneta, né? Por causa da caneta, você não vai poder usar lápis, né? Lembrem disso, viu? Vocês só poderão levar a caneta preta de material transparente. Então, lápis, essas coisas não são permitidas. É importante que você faça o rascunho, Rei. Ali você pode, né, testar suas hipóteses. Não queira resolver as coisas assim rapidamente, sem rascunhar, sem pensar antes, não. Que fazendo a continha ali, ó, no seu papel, que você pode, né, bagunçar, pode riscar, pode fazer o que você quiser, é importante. Viu? O nome é rascunho, mas ali é como se fosse sua cabecinha pensando, né? Então você vai escrevendo o que você está pensando ali e jogue duro. Não abra mão disso não, que é muito importante. Então, massa. Concordo plenamente, né? Até porque no rascunho você vai desenvolver seu pensamento. Você vai criar a equação, resolver a equação com as técnicas que tem, né? Por exemplo, a equação de segundo grau, soma e produto. Então, pelo no rascunho é melhor que às vezes do que fazer de papel. Não tem Mas dúvida. em contraponto, a pergunta é a seguinte: com o raciocínio lógico, dá para resolver a prova? Eu digo parte da prova. A prova com certeza não. Agora, Não. que algumas questões elas saem sem precisar de fazer cálculo algum, certamente. É uma geometria mesmo, né? Que pede projeção, pede uma sombra, uma coisa batata. Interpretação gráfica, na maioria das vezes você não vai precisar fazer nenhum cálculo. E aí é que tá, né? Se você sabe os atalhos, e aí você precisa estar bem preparado para saber esses atalhos, você com certeza vai fazer menos conta, né? E vai perder menos tempo. Porque as pessoas que se prepararam, que estão ali com mais ferramenta dentro da caixinha, elas conseguem ver saídas mais rápidas, né? E mais fáceis para você se livrar. Mas, claro, né? Às vezes é necessário que você também demande um tempo maior para que você desenvolva a resolução daquela questão. Tem pessoas que não são adeptas de gravar em fórmula. Beleza. Aí você vai ter que ter uma habilidade de dedução daquelas fórmulas de uma forma um pouco mais rápida, né? Para você não ficar para trás em relação aos concorrentes que já estão com aquela fórmula ali na cabeça. Então, é tudo uma questão de escolha, tudo uma questão de como você encara o seu estudo, né? A sua avaliação, mas sabendo que se você tem mais ferramentas ali disponíveis para usar naquela manutenção, aquela manutenção com certeza vai sair mais rápida, né? Se a gente não tem a ferramenta certa, meu irmão, para fazer uma correção, às vezes demora, né? Às vezes a gente sofre disso, né? Uma perguntinha aqui é exatamente isso. Né? Os atalhos em matemática são os teoremas, corolários, etc. Cabe isso na preparação ao Enem? Claro que cabe. Sim, assim, cabe isso o quê? Cabem os teoremas? Cabe muito, e são muito importantes. Sim, claro. Tê-las. Uma por uma na hora é tenso, viu? É isso. Se você tem habilidade de demonstração, bom, eu, por exemplo, quando estou preparando com alguma pessoa que eu estou ajudando, enfim, algum aluno, eu gosto que eles vejam algumas demonstrações, para eles verem de onde que veio aquela fórmula e tudo mais. Só que, óbvio que o melhor será ele ter aquela fórmula já memorizada, né? Então, já memorizado. Você ganha um tempo que pode ser muito precioso no Enem, né? Para você ter mais tempo para pensar em outra questão. E o que é que faz esse cara memorizar essa fórmula? Porque aí são muitas. São muitas. Tem os professores que usam os bizus, tem os professores que usam as técnicas da musiquinha, disso, daquilo, outro. Eu sou mais sintético. Mas você, o que é que você acha aí? Como é que faz para gravar? Porque existem as famosas, né? A fórmula de barra. A gente usa tanto, que fica na cabeça.
Eu podia até Aí, fiz uma musiquinha, mas eu não sou muito adepto, não. Nem tenho essa qualidade toda. é aí que eu queria Mas chegar, diga aí, Tiagão. como é que tu faz? Eu acho que, como a matemática é uma coisa muito prática, você acaba gravando por osmose, né? Você vai, faz, que acaba memorizando. Então, de fato, a matemática é uma disciplina que ela não funciona se não tiver treino, se não tiver prática, né? E aí, obviamente, quanto mais você pratica, mais você vai conseguir memorizar aquilo dali. Ou você acha que para bater uma falta perfeita como o Messi, como o, o Zico, eles não treinavam exaustivamente, né? Eles treinavam tanto que quando chegava no jogo, ele já sabia a força, qual a curva que a bola vai ter, como é que faz para passar por cima da barreira. É treino, velho. Tudo é treino. E a matemática, principalmente, a gente precisa desenvolver essa habilidade de praticar exercícios mesmo. Você pratica tanto, que você acaba memorizando. A tabuada é uma coisa que você memorizou. Então, hoje, quando você olha 9 vezes 9, isso é automático. Pum! Você já vai dizer a sua resposta 81. Mas por que você fala isso tão rápido? Porque você já fez tantas vezes esse 9 vezes 9, tantas vezes que você já sabe que é 81, né? Então isso acontece também com as outras coisas. Mas aí, claro, que entra aí o detalhe de cada professor, né? Eu, como você sabe, eu tenho essa veia humorística, cômica e algumas coisas eu consigo transformar em uma brincadeira. Vários professores fazem isso e têm essa habilidade. Vários fazem música, né? Que o aluno consegue lembrar ali naquela hora. Eu tenho, por exemplo, coisas que eu aprendi com os meus professores na época de escola que eu não esqueço por conta de alguma associação que o cara fez na época da aula, né? Então, a gente tem que apostar também nesses, como é que eu diria, nesses atalhos de ensino que podem ativar ali naquela cabecinha uma coisa que ele vai se lembrar para o resto da vida. Eu tive aluno do 6º ano que eu encontrei na faculdade, quando eu estava fazendo lá o mestrado, ele estava já entrando em engenharia, e, pô, Sicupira, eu nunca esqueço da cagada decimal. Eu disse, pô, o cara tá na faculdade, foi meu aluno no 6º ano, e nunca esquece da cagada decimal, irmão, é porque marcou, cara. Qual é que cagada decimal é essa? Conte aí, conte aí. Essa vou escrever, essa é uma dica muito legal, porque muitas pessoas têm dificuldade de gravar aquela dos múltiplos e submúltiplos do metro, do litro, do grama, né? Então, né? Sabe o que eu tô falando? Os múltiplos e submúltiplos. E a caneta deu para não escrever aqui. Eu peguei um papel, uma caneta agora. Aí, ó, para os meus alunos, por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Aí vai estar espelhado. Bernardo disse que a cagada é do mundo, né? Tá vendo isso aí, ó? Ó. Sim. Aí a galera às vezes tem dificuldade de fazer isso. E aí para os meus alunos memorizarem, eu uso essa técnica que eu acho bem legal. Ó. Aí eu pergunto, que letra é essa aqui? Essa letra é o K. Que letra é essa? H. E essa palavrinha dá. Leia rápido. Cagada. Cagada. Pronto. Aí você esqueceu dessa ordem, você vai dar uma cagada e vai lembrar. Só que não é uma cagada simples. É uma cagada diarreica. Então você vai descer com uma cagada decimal. Olha ela aqui, ó. Decimal. E aí você vai completar aqui, Tiagão, com a letrinha principal. Então, se eu quero dos metros, eu vou botar Mzinho, 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 Mzinho e tudo. Se eu quero metro quadrado, é metro quadrado, aí tudo. Se eu quero litro, se eu quero grama. Então, isso daqui funciona para várias unidades de medida, né? Que a galera usa. E essa cagada decimal ficou, velho. O cara já estava fazendo engenharia e me encontrou lá na UFBA e disse, rapaz, nunca esqueci dessa zoa. E aí fica, né? Eu tinha um professor de física, por exemplo, que quando ele ensinou vetor pra gente, ele treinou o seguinte, toda vez que eu falar a palavra vetor, a turma tem que gritar módulo, direção e sentido.
Eu nunca esqueci dessa zorra, velho. Porque ele falava, vetor, a turma toda, módulo, direção e sentido. Porque para ser um vetor, você precisa do módulo, da direção e do sentido. Então, são essas três coisas. E aí eu não esqueci nunca dessa zorra, né? Então, são gatilhos que vai ativando a sua memória e você vai... Eu fiz música já. Isso ajuda, mas não é o principal. O principal é que você pratique muito. Você vai praticar, 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 e uma hora você vai ver que a coisa vai fluir, né? Normalmente. Entendi. Então, o poder da repetição realmente é muito importante. É claro que tem um pouco de uma veia do humor, até para a aula ficar interessante, uma piadinha de vez em quando. Mas a repetição, inclusive, é um estudo, né? É um estudo, se não me engano, daqueles Valon, pedagogos aí famosos, que falam que a repetição, sim, é um método eficaz de aprendizagem. E nós, em especial, sabemos, né, depois de ter passado de graduação, você 2 graduações, especialização, mestrado, que sim, precisa se sim repetir, que é para aprender aqui a resolver, por exemplo, aquelas recorrências lineares de segunda ordem não homogêneas, você tem que repetir. Cada uma tem sua particularidade, e para você enxergar um método padrão, que, por exemplo, o Marcelo, nosso amigo de mestrado, olhava para a recorrência, ele já sabia qual era a equação característica, só por causa da prática dele. Então, realmente, é de suma importância. Com certeza, velho. Usar. A professora Eliot disse que vai fazer essas... vou usar essas técnicas que os alunos dela de matemática. Professora Eliot disse que vai usar essa técnica com os alunos dela. E ela é professora de Guinness Superior. Ela vai usar lá na faculdade. Boa, professora. Jogue duro. A minha cagada decimal é famosa, viu? Meus alunos não esquecem, não. Eu não vou mentir, eu também vou usar. Hashtag, todo mundo aí, hashtag cagada decimal. Coloca aí nos comentários. Cagada decimal, exatamente. Pena que eu não tô vendo, velho. Poxa, como eu tô chateado de não conseguir ver nada aí. E o pior é que quando salva a live pra ver depois, não tem como ver. Os comentários. Que pena, velho. Que pena. Mas você vai me representando aí. Um beijo para todos, viu? Infelizmente eu não tô vendo os comentários de ninguém aí, mas agradeço muito a presença de vocês. Tem uma pessoa que disse aqui, meu orgulho, te amo, eu acho que é Maria das Graças Sicupira. Sua mãe ou sua esposa? Ai, minha mãe. Maninha. Aqui, inclusive, você postou ontem que foi aniversário dela, não foi? Que foi aniversário dela ontem. Deus parabéns, Thiagão. Parabéns, dona Sicupira. Fez um filho fera, viu? Dona Graça, te liguei mais cedo, você não me atendeu, viu, manhã? Dona Graça tá de graça. Entrego logo ao vivo. Veja bem, Lucas. Andei pesquisando, né, fazendo uma análise estatística, que é um assunto que cai, em particular no Enem, do que mais cai no Enem. Né? Porque assim, de sexto ano até terceiro ano, você vê inúmeros assuntos. Inúmeros assuntos que são importantes diretamente para o seu cotidiano. Assuntos que, a priori, você acha que não é importante para o seu cotidiano, mas é. Tá aí a Covid-19 explicando a função. Começou a dar uma travada para mim aí, Thiagão. Não sei se só para mim, sua fala tá um pouco cortada para mim aí. Vê se a galera também tá sentindo isso. É só diz aí se dá para ouvir, tranquilo. Melhorou, por favor, melhorou. Deu uma cortada assim, meio... E aí eu não... Então, vamos lá. Os comentários. A gente sabe que a matemática, né, desde o sexto ano até o terceiro ano, ela é muito ampla. Existem diversos assuntos. Quais são os assuntos que são importantes diretamente para o nosso cotidiano, que a gente vê logo na cara? Que são as quatro operações, por exemplo, conceitos de área, e os que, a priori, não são tão importantes para o nosso cotidiano. Vídeo ali a Covid-19 explicando a importância da função exponencial para quem diz, meu Deus, para que serve essa função exponencial? Então, tudo existe uma correlação. Mas também existem aqueles assuntos que não vão estar no Enem. Né? Por exemplo, números complexos. A gente sabe que existem aplicações, sim, de números complexos, principalmente para quem está fazendo engenharia elétrica. Por exemplo, aquelas curvas de seno e cosseno, existe aplicação também lá na ondulatória. Enfim, já é mais fácil de cair, né?
as senoides, cossenoides, eu acho que já são mais fáceis. Mas para Enem, em especial, existem assuntos, existem tópicos que esses sim são mais importantes e que todo ano cai. Você brincando aí já falou de análise de gráficos, que é uma coisa que tem que ter, e vai ter Demais. uma, duas, três. As operações básicas, que é o que realmente mais cai. Então vamos dar um apanhado nesses tópicos, nesses assuntos que mais caem. Lucas, você sabe, mas será que a galera sabe qual será o assunto, ou o tópico, ou o modelo de questões que mais caem? Faz um. O que mais cai no Enem, na parte de matemática, é a matemática básica. Básica. Então, a gente estuda matriz, multiplicação de matrizes, transformação de número na forma trigonométrica, na forma algébrica, mas o que mais cai é de matemática básica. Então, de matemática básica, Lucas, que ele está dividindo entre razões e proporções, porcentagem, sistema decimal, sistema de numeração decimal. Sim. Eu me lembro que caiu numa questão que ele mudou as ordens dos números, que estava na unidade de milhares, colocou nas dezenas, e depois fica que número é esse? As 4 operações e MMC e MVC. O que é que você tem de dica aí para falar dessa matemática básica, dentro desses todos? Lembrando que os mais importantes são razão e proporção, que é 48%, e porcentagem, que é 27%. Não tenha dúvida que a matemática básica é o assunto mais cobrado no Enem. Se você for pegar a estatística aí, Tiagão, deve aproximar de 50% da prova. 40%, não sei se você está com os gráficos aí, mas é algo em torno de 40%, 50%. Ele vai estar dentro da... Ele colocou aqui 32%, mas a gente sabe que esse 32% é mais. Porque, por exemplo, nas questões de estatística, que tem gráficos, e no final ele pede uma soma. Ou a média que é somar e dividir pela quantidade, então é uma operação. Então, sim, passa esses 32%. Então, se você vê aí, a grande parte da prova, você vai trabalhar com esses assuntos básicos que são do fundamental mesmo, né? Você não... Claro que você revê no médio, mas você aprendeu isso no ensino fundamental, né? Então, o que é que eu poderia dizer para você? Nesse momento, razão e proporção, para mim, é o mais importante. Porque com certeza vai ter questão de razão e proporção. Isso aí você não tem dúvida. Você pode cravar o pé de que vai ter. Porcentagem. Certamente vamos ter uma questão de porcentagem. E aí, quando a gente fala de razão e proporção, já é importante você rever a questão das grandezas, né? Se elas são diretamente proporcionais, se elas são inversamente proporcionais. Ah, professor, como é que eu vou ver isso? A dica básica. Se você está com uma coisa que está aumentando e a outra grandeza aumenta junto, essas são grandezas diretamente proporcionais, né? Vamos lá, para um exemplo bem prático. Se eu comprar uma camiseta, eu gasto R$40. Se eu comprar 2 camisetas, eu vou gastar R$80. Se eu 3 camisetas, ou seja, quanto mais camisetas, mais a gente vai gastar de dinheiro. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. E as inversamente... Ou compro menos e pago menos. Sim, análogo, menos. Não, Rafa? A inversamente é a medida em que você aumenta um, você diminui o outro. E agora, como é que eu identifico isso? Vamos pensar numa construção de uma casa. Se você tem ali 10 trabalhadores para fazer aquela casa, eles fazem aquela casa em 3 meses. Se ao invés de eu ter 10 trabalhadores, eu tivesse 20 trabalhando com a mesma pegada dos 10, a gente vai gastar mais tempo ou menos tempo? A gente vai construir a casa em menos tempo. Então você vê que ali são grandezas inversamente proporcionais. Então essa questão da proporcionalidade ela é muito importante, ela é bastante utilizada também nas regras de 3, que resolve aí também várias questões. Então dentro da regra de 3 é importantíssimo que você aborde as grandezas. Porcentagem de praxe. Aí eu sugiro que vocês, sempre que possível, utilizem a técnica do cancelamento nas porcentagens, né? Que aí você consegue fazer contas um pouco menores. Você consegue facilitar, né? Porque você consegue cortar. Geralmente, como é por cento, esse cento
porque tem aqueles 2 zerinhos ali, aqueles 2 zerinhos, em grande parte das questões, ele vai ser cortado, e você vai poder fazer uma questão muito mais rápida se você cortar esses zerinhos, né? Agora, MMC, MDC é importante, você não precisa tratar, eu preciso saber de todos os métodos para calcular MMC e MDC, não. Você pega um aí e lembra ele. Como é que eu vou calcular MMC e MDC? O que é MMC e MDC que eu me esqueci? Filho, não esqueça disso jamais. MMC é o mínimo múltiplo comum, MDC é o máximo divisor comum. Onde é que a gente vê isso? Questões de MMC. Como é que eu sei que é MMC, professor? A questão te dá dica. Ele vai dizer assim, que os ônibus saem de 3 em 3 horas, a cada 5 minutos, que aquele evento ocorre de 10 em 10 anos. Isso te dá uma ideia de múltiplos, né? De 10 em 10 anos, de 3 em 3 minutos, a cada 4 horas. Então, sempre que essa ideia de múltiplos estiver presente, pode ser uma questão de MMC. Você fica ligado. Aí, MEDC. MEDC, ele fala com outras palavras. Ele fala MEDC com outras palavras. Então, ele sempre vai dizer que quer dividir, separar, cortar, né? Todas essas ideias de divisão. Quantidade, né? Que dê a maior quantidade, que essa quantidade ela seja comum. Então, em outras palavras, vai estar escrito lá, MEDC, certo? Então, você não... É só você ler com atenção a questão que isso vai te ajudar. E, às vezes, o MMC e o MEDC, eles não são o fim, e sim o meio. Então, vocês, por exemplo, para simplificar uma fração, o MEDC ele pode te ajudar para você fazer isso rapidamente. Porque tem gente que para simplificar fica, vou dividir por 2, por 2, por 2, por 3, né? Se você fizer isso pelo MEDC, você já... Por 2, por 3, é por 12, filho. Tá bom. Exatamente. Então, você dividindo isso direto logo pelo MEDC, você já encontra a razão que você precisa simplificada, né? Então, são esses atalhos importantes. E aí, depois de matemática básica, provavelmente é o tema que você vai introduzir, que é estatística, né? Logo depois da matemática básica. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para quando ele fala de operações. Eu, em particular, quando eu vou resolver... Quer dizer, quando eu estou dando aula para um sexto ano, os alunos têm a mania, né, entre aspas, de querer fazer contas mentais. E aí isso perpassa para todo mundo, mas está crescendo. Você tem alguma dica para essa galera de operações? Porque eu disse, gente, na divisão, criaram uma euclidiana. Então você pode resolver qualquer questão usando esses métodos. Então, para você, qual é a dica que você dá para os seus alunos que respondem questões de operações? Você manda usar o algoritmo da divisão, o algoritmo da adição. Então você diz, se você sabe fazer mentalmente, fácil. O que é que você diz para essa galera? Se o cara se garante, ele acredite e confie na cabeça. Eu gosto sempre do papel, velho. E eu sempre sou a favor do papel. Até para que a gente não cometa um erro bobo e acabe perdendo a questão por uma bobagem. Né? Um númerozinho que a gente botou errado e aí, para nosso azar, tinha essa resposta lá, a gente marca errado e depois vai dizer, pô, bicho, por que eu não fiz essa conta no papel? Né? Então, eu sou a favor do papel. Mesmo que... Eu, inclusive, resolvo várias questões de cabeça que eu digo, olha, para mim aqui dá 300, mas deixa eu conferir essa zorra aqui para ver se dá 300 mesmo. Não é? Eu sou a favor disso. Agora, tem atalhos que te ajudam, né? A propriedade distributiva, ela é uma propriedade que vai te ajudar bastante a fazer multiplicações com números um pouco maiores. Isso pode facilitar você ganhar um pouco de tempo, né? Como assim? Eu quero multiplicar 35 por 12. 35 por 12, você vai dividir esse 12 em 10 mais 2. E ali você vai fazer 35 vezes 10, 35 vezes 2. Isso vai facilitar um pouco na hora de você fazer a conta, para você não precisar armar tudo direitinho. Então, eu gosto de usar a propriedade distributiva como um gatilho de contas um pouco mais rápidas, quando se trata de multiplicação, né? Mas se você me perguntar assim, o que é que você diz para os seus alunos? Faça de cabeça ou faça no papel? Faça no papel, irmão. Você tem papel lá para fazer, dá tempo de você fazer as continhas direitinho, e depois você não vai ficar assim, poxa, por que eu não conferi essa conta? Né? Errei uma questão e não conferi essa conta por bobagem, errei por uma besteira. Você não pode errar, inclusive. Tem uma perguntinha aqui que fala assim, ó.
tem muitos alunos que detestam construir e analisar gráficos. Como vocês lidam com isso na preparação do Enem? Amigão, você vai ter... Construir não, mas você vai ter que saber analisar gráfico. Você não tem para onde correr. Para Enem é simples. Você não vai precisar construir o gráfico está lá. Mas a questão de analisar, continua. Você vai precisar saber analisar, e isso não tenha dúvida que vai ter mais de uma questão sobre análise gráfica lá. Tá? E aí, dentro de análise gráfica, é importante que vocês deem uma olhada em moda, em média, em mediana, que são coisas também que estão sempre presentes nas provas do Enem. Dá uma olhadinha o que significa cada uma. Tiago tem postado aí várias dicas no Instagram dele. Eu abri um Instagram só para postar dicas, né? Que não é esse L Sicupira, é o prof.sicupira. Que a Galera, gente... siga aí, o cara é fera. Várias dicas. Que nada, você é brother. Aí lá também tem várias dicas. Na verdade, eu nesse primeiro momento, eu já tenho aulas gravadas, né, de vídeo, mas por enquanto eu só estou colocando as fórmulas para que as pessoas lembrem, né, alguns exemplos assim de coisas para que vocês lembrem. E Thiago tem feito muito isso. Vocês encontram várias pessoas que fazem isso, né? Você só vai ver ali a maneira que cada um apresenta. Às vezes pode te dar um gatilho e você lembrar mais rápido. Então, dá uma relembrada o que é uma média, o que é moda, o que é mediana, que com certeza vai estar lá presente. E mesmo que você não goste, aluno, de analisar o gráfico, você vai ter que analisar o gráfico, infelizmente. O gráfico já está pronto, mas você que vai construir, é só analisar. Mas, enfim, o segundo tópico mais importante que vem caindo na prova, com 23% de questões na prova, envolve geometria. E dentro de geometria, 47% é de geometria plana, 43% de geometria espacial e 10% de geometria analítica. Então, quando se fala em geometria, existem diversas questões. Desde a geometria plana, tem questões de áreas, com medida de comprimento, para saber perímetro. A de geometria espacial, aquelas relações de transformação de medida através do volume, ou mesmo da área. E a geometria analítica, que é a posição de pontos, né, em um plano cartesiano, que a partir disso a gente cria um bocado de coisa. Mas qual é a dica desse cara aí que é fera em geometria? Adoro. Para dar para essa galera. Geometria eu gosto muito. O que é que eu revisaria agora dentro da geometria? Bom, eu acho que, por exemplo, área não é uma coisa mais para você revisar, né? A área já é uma coisa para estar igual tabuada na cabeça. Você não tem que estar revisando isso, você já tem que saber. Então, área de quadrilátero, área de triângulo, é muito importante que você já domine. Porque com quadrilátero e com triângulo, você consegue compor para achar outras áreas, caso você não trabalhe, né, do hexágono. Se você, eu quero calcular a área de um hexágono, então você divide aquele hexágono ali em triângulos e você consegue fazer a partir de triângulo. Mas área de quadrilátero e área de triângulo, você tem que saber. Isso aí é uma coisa básica, não tem como fugir. Aí, e dentre as outras coisas, o que seria bem importante? Bom, aí a geometria é grande demais, né, Tiago? Você tem várias coisas que você pode ver. Coisas que podem ser... Vocês até mais sofisticados. Inclusive, você vem postando aí no seu canal, no Instagram, eu vi lá, lei dos cossenos, lei dos senos. Então, essa é uma coisa já mais rebuscada. Mas lei o basicão Basicão, Teorema de Pitágoras tem que saber, também não tenho o que discutir agora, né? Teorema de Pitágoras é algo que certamente vai estar. Você vai precisar do Teorema de Pitágoras para fazer alguma coisa. Semelhança de triângulos, eu acho que também é uma coisa que pode estar presente. Semelhança sempre está presente ali. Geometria espacial, vamos lá. O básico da geometria espacial, você vai ter que saber cilindro, esfera, você vai ter que saber prisma, pirâmide. Eu acho que se você der uma ênfase aí para esses 4 dentro da geometria espacial, você tá bem coberto, né? Claro que dentro das variâncias dessas, o tronco de pirâmide, o tronco de cone, você vai poder trabalhar ali, né?
dentro desses sólidos geométricos. Então, saber como é que calcula volume, como é que calcula área lateral, são coisas que geralmente o Enem ele cobra. A geometria analítica ela não é tão cobrada. Então, se dissesse assim, você acha que eu devo dedicar um tempo grande para estudar geometria analítica? Não. Dedique um tempo grande para plana espacial. Mas, geralmente, o que é cobrado dentro da geometria analítica? Talvez distância de ponto a ponto, distância de ponta reta, talvez a equação de uma circunferência, mas são coisas assim... Há São coisas uns que eu acho que 5 caem anos menos. atrás, caiu uma questão, isso, de equação da circunferência, só que estava toda rebuscada. Era uma pessoa que estava num balanço, aí o balanço faz essa curva, né? Aí pedia qual era a equação dessa curva. Mas aí você tinha que imaginar que o balanço, quando ele faz uma volta completa, aí fazia a circunferência que você tem a equação, né? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r quadrado. Só que realmente, foi a única vez que eu vi uma questão desse tipo. Até porque as aplicações estão um pouco mais rebuscadas. Então, Exato. siga a dica do próprio aí. Geometria analítica, deixa para o lado. Mas se você for olhar alguma coisa, dá uma olhada nessas duas, distância de ponta a ponto e de distância de ponta reta, talvez seja o que se cobre de geometria analítica, se cobrar, né? Na geometria espacial, em particular, eu vejo sempre questões com volume. Isso, para mim, sempre é batata. E veja bem, o volume tem as fórmulas, que é aquela coisa que tem que estar maceteada. Você tem algum macete, alguma dica para falar como gravar as fórmulas? Eu tenho um macetezinho. Mas eu queria ver de tu aí, para gravar aquelas fórmulas. Porque geometria... Esfera, prisma, paralelepípedo, cubo. Ali, a maioria delas, se você parar para ver, elas se resumem em área da base vezes altura, né? Se você parar para analisar direitinho, todos esses sólidos, eles vão ter um volume calculando a área da base vezes a altura. Então, cabe a você identificar ali quem é a base e qual é a altura que você está trabalhando, né? Então, se você for fazer isso com prisma, com pirâmide, com paralelepípedo, com cubo, todos eles você vai fazer aquelas multiplicações ali na base e depois multiplicar pela altura. De maneira geral, aí você vai ter que ter uma atenção maior quando for uma pirâmide, porque tem a questão de 1/3, que já são questões que a demonstração aí já fica um pouco mais complicada de demonstrar, mas se você memoriza, fica muito mais rápido, né? De você aplicar. A área o volume da esfera também é algo que acho que não é legal que você tente deduzi-la. Você vai ter que ter lá na cachola. E eu já vi questões, por exemplo, que não trabalhava com o volume da esfera em si, e sim com uma partezinha, com um gomozinho, que você tem que fazer uma regra de 3 com aquele ângulo central. Então, às vezes, você precisa estar com essa regra de 3 aí também na cachola, para ter alternativas para se livrar desse tipo de questão. Eu, em particular, quando eu vou falar desses volumes, eu divido as figuras em figuras, eu fiz essa doideira, em figura compacta, e quando eu falo de figura compacta, é a figura que cresce uniformemente, por exemplo, cilindro, ou um paralelepípedo, ou um cubo, que ela cresce de uma maneira integral. Então, é sempre a área da base vezes a altura. Já o que é não compacto são duas, que é o cone e a pirâmide, que ela não cresce compacta, ela cresce não compacta, porque ela vai diminuindo. Só que a área da base vezes a altura sobre 3, que ele falou aí de 1/3. Então, você precisa gravar basicamente a área da base vezes a altura. Então, se a figura é compacta, é a área da base vezes a altura. Se for não compacta, sobre 3. E a da esfera, meu irmão, é aquela história, grave da cachola aí. Grave, meu irmão. É mais fácil você gravar do que tentar entender. Grave lá, 4/3 de pi vezes o raio ao cubo. E acabou com essa. Pronto. Aí não tem 1/3, não. Aí é 4/3. Aí piora um pouquinho. 4/3. Que na verdade até tem 1/3 ali dentro.
Vamos lá, vamos lá. Posteriormente, a porcentagem maior agora vem com a relação entre equações e funções, com 12%. E dentre as equações e funções, vem a questão dos gráficos, mas esse em si, os gráficos de funções, não os gráficos de estatística, 45% de função afim, 17% das famosas exponenciais e logaritmas, que em particular eu acho que vai ter alguma de exponencial relacionada com coluna, então se ligue, e 15% de função quadrada. E aí, Lulu, como é que você resume esse tema tão importante que é funções? Ó, função é uma coisa que os alunos às vezes criam um fantasma que não existe, né? Imagine o seguinte, o que é estar em função? Tiagão, estou em função de você para ir para o cinema amanhã. Se você passar aqui para me pegar, a gente vai para o cinema. Se você não passar para me pegar, eu não vou para o cinema. Ou seja, para cada coisa que a ação de Tiago me traz, vai gerar um resultado diferente. Então, função nada mais é do que isso aí. É a função do dia a dia. Então, se você tem um X, né? A cada vez que você vai alterar aquele X ali, você vai ter um resultado Y diferente, dependendo que estará em função do X. É daí que vem a palavra função. Então, por estar em função do X, caso aperte a questão de função, a dica que eu dou é substitua os valores. Bote lá, no lugar de X, você faça arbitre ou use os dados que estão na questão. Coloque o valor de X, encontre o Y e faça a sua tabelinha. Dentro daquela tabelinha, se você precisar, construa aquele gráfico, onde tem o X, onde tem o Y, e você vai ali construir seu gráfico. De repente, questão clássica, que é questão de máximo e mínimo, usando função aí, né, do segundo grau, a quadrática. Então, se você, não estou seguro do Y do vértice, não estou seguro do X do vértice, construa, velho. Construa o gráfico e veja onde é que vai estar o topo, né? Obviamente, você vai perder um tempinho maior do que se você já tivesse com as coordenadas do vértice, né? Que ali seria muito mais rápido, mas dá para ser feito. Então, a dica envolvendo função, e aí eu já concordo com o Tiago, eu acho que esse ano que veio com a Covid trazendo crescimento exponencial, tende a ter uma questão de exponencial na prova, né? Então, é importante que vocês deem uma olhada na função exponencial. O crescimento, como é que é esse gráfico, né? Talvez tem algumas questões que só mostra a função e te dá 5 opções de gráfico. Qual é ela? Quando é que ela decresce? Quando é que ela cresce? Por onde ela passa no eixo Y? Por onde ela passa no eixo X e tudo. Você pode fazer isso substituindo os valores X e Y. Você substitui. Mas não tem valor para eu colocar, professor. Arbitre. Diga a você que valor você quer colocar para o X, que valor você vai encontrar do Y. Então, eu arbitrei o X, encontrei o Y, monto ali minha tabela, vou fazer meu gráfico e tudo vai dar certo. Dentro de função, Tiago, eu acho que... Os gráficos em particular são sempre os mesmos, não que vai mudar a posição. Da função afim, uma reta. Da função quadrática, uma parábola. Da exponencial tem aquela característica, né? Do f de x igual a x, que ela passa pelo ponto 0, 1. Então, essas são características que facilitam a construção do gráfico, identificar o máximo e o mínimo. Da exponencial já é simétrica, passa pelo ponto 1, 0, então já facilita. Então, a ideia de construir gráficos é muito importante. E também tem algumas questões que a pergunta é qual a lei de formação que representa essa situação. Sim. Não necessariamente você vai precisar arbitrar tantos valores. Só o seguinte, ele diz que uma pessoa passa o vírus para 3 pessoas, 2 pessoas para 9. Então, qual é a lei de formação que caracteriza isso? Você faz o que o Lucas acabou de dizer, arbitra valores para você encontrar o método padrão, a fórmula padrão. Então, é bacana. Siga o que o mestre disse aí, viu? Que o mestre é fera. Eu só estou rabiscando aqui. Ai, viu, Tiagão? Você é uma onda.
Então, de funções e equações é isso. Tem todas as questões de propriedades, um monte de coisa, mas é batata. A propriedade do log foi aquilo ali com o tempo, a prática. Enfim, vamos lá. Agora, com 11%, é também de um assunto muito importante, que é o estatística. E tem a questão das análises de gráficos, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Em particular, de dispersão quase nunca cai. E quando cai é algo bem mais difícil, assim, bem rabiscado. É quando você fala de variância e desvio padrão. Mas vamos lá, Lu. O que é que tu tem para me dizer aí de análise de gráficos agora em estatística? Não é mais de função, são gráficos diferentes. Sim. E de análise de gráficos, das medidas de tendência central, que em geral é 35%, média aritmética 19% e a média ponderada 7%. Qual o resumão aí de estatística que você disse para essa galera? Pois é, resumão, eu acho que quando junta, Tiagão, eu não sei aí dentro das suas estatísticas, mas no estudo que eu fiz anteriormente aqui, quando você junta análise gráfica com estatística, se você fizer isso um bolo só, ele vai para segundo lugar das questões que mais caem. Então, depois de matemática básica, a estatística é o assunto que tem que estar aí presente. E esse ano em especial, ele traz a necessidade de você conhecer as estatísticas, né? A gente está trabalhando o tempo todo, desde o início dessa pandemia, com estatística. Nenhum governo, nenhuma família, nenhuma empresa, nenhuma escola, nada funciona se você não fizer análise estatística das coisas que estão acontecendo. Então, hoje, quando você olha e diz, a taxa de ocupação das UTIs está em 80%. Isso é uma coisa que é um dado estatístico importante. Então, dentro de estatística, a porcentagem vai estar aí dentro, certamente. A questão de moda média, que eu já havia falado, né, no iniciozinho da nossa live, moda média mediana certamente também vai ser cobrada. E aí, qual a diferença? Vamos lá, moda. Moda é aquele valor que mais aparece quando você faz o rol, né? O que é o rol? O rol é quando você lista todos os elementos que estão presentes ali naquele gráfico ou naquela tabela. Então, você faz o rol, é importante que você sempre ordene ele em ordem crescente ou em ordem decrescente, mas óbvio que fica melhor em ordem crescente. Então, você vai sempre colocar em ordem crescente. Dentro dessa ordem, você vai ver qual é o cara que mais aparece, é aquele que está na moda, né, Rio? O que é que está na moda? O que está na moda é o que mais aparece. Então, o número que mais aparecer ali é a moda. Se você for querer trabalhar com a média, aí você tem alguns tipos de média, né? Você tem a média aritmética, a média ponderada e a média geométrica, que é o que mais se trabalha dentro do ensino médio. A geométrica, nem tanto, acho que usa muito pouco. Agora, a média aritmética e a média ponderada a gente usa bastante. E aí, qual a diferença? A diferença é que a média aritmética é aquela média simples. Você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de números que você somou, né? Então, você tem lá 10 idades. Você quer saber a média de idade de um time de futebol dos 11 jogadores. Pronto. Então, você vai somar a idade dos 11 e dividir por 11. Pronto, ali você tem, então, a média aritmética, que geralmente é o que se pede nas questões de estatística. Quando se fala de média ponderada, aí a gente está levando em conta uma ponderação. E o que é uma ponderação? É justamente o peso que as coisas têm. Então, quando você vai ponderar alguma situação na sua vida, você vai avaliar qual é o peso que cada coisa tem na sua decisão, né? Então, ponderação tem tudo a ver com peso. Então, se você vai calcular uma média em uma escola em que na primeira unidade o peso é 3, na segunda unidade o peso é 2, na terceira unidade o peso é 4, na quarta unidade o peso é 1. Então, você tem que multiplicar aquela nota pelo peso, cada nota pelo seu respectivo peso, e aí vem uma coisa que muita gente erra. No final, você divide pela soma dos pesos e não pela quantidade de notas, tá? Então, isso é uma coisa que alguns, no final, cometem essa falha. Você multiplica pelos pesos, soma tudo direitinho e aí divide por 4, porque foram 4 notas. Não, você tem que dividir pela soma dos pesos, né? Então, esse é um erro comum.
E a mediana, professor? Pronto, a mediana Ai, você vai pegar. professor, não diga aí, pelo amor de Deus, mediano é muito difícil. Quando a quantidade de termos é par, conta aí, me salve, pelo amor de Deus. Pronto, meu irmão. Vamos nessa, vamos salvar. Estamos aqui para isso. A Quem sabe mediana, faz ao vivo. você vai colocar, então, todos os seus dados em ordem, tá? Crescente, vai lá. Coloque em ordem crescente. E se a quantidade de termos for ímpar, o cara do meio é sua mediana. Batata. Se a quantidade de termos for par, aí você tem dois caras no meio, né? Então você vai ter dois caras no meio. Você vai pegar esses dois e fazer a média aritmética. Fez a média aritmética desses dois caras, você tem ali sua mediana. Então, rapidamente, às vezes as questões pedem assim, o que é maior? É a média, é a mediana ou é a moda? Então você vai precisar calcular os três ali para ver o que você vai ter de maior, né? Enfim, fique ligado porque certamente uma questão de estatística envolvendo moda, média e mediana vai rolar. Certamente. Está, é fato. É fato. Penúltimo, vem a parte que a gente gosta tanto. Oh, meu Deus, como foi bom essa disciplina lá no mestrado com a professora Simone. A parte de combinatória e probabilidade. Assunto gostoso, viu? Meu Deus. Eu só quero saber. É gostoso. Quero saber qual é a combinação certinha para dar os seis números da Mega Sena. Essa é a minha combinação dos sonhos. A combinação a gente não sabe, mas a quantidade a gente consegue calcular. É o meu cara. 51 milhões. Veja bem, em combinatória e probabilidade, tem 59% de questões de probabilidade. Você todo ano tem, né? Aquela fraçãozinha que ele pede. Tem 19% do PFC, que não é Premier Futebol Clube, é princípio fundamental da contagem. 15% de combinação e 7% de permutação. E aí, Lulu, qual é a dica de combinatória e probabilidade? Irmão, probabilidade combinatória é algo também que certamente estará presente. E às vezes, para fazer a questão de probabilidade, você vai precisar de combinatória. Então é algo que você não pode deixar de estar afiado, velho. Às vezes sim, você para saber qual é o seu espaço amostral, por exemplo, você precisa fazer uma combinação ou precisa fazer um arranjo, né? Para você saber ali qual é o espaço amostral da sua probabilidade. Ou até para saber quais são os casos favoráveis, você também precisa usar a combinação ou arranjo, enfim. E aí, dentro de probabilidade, vamos lá, o que é que a gente precisa ter em probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Pronto. Então, se você tem isso, quantos me favorecem? Quantos temos no total? Pronto. Aí você vai ter a sua probabilidade da coisa acontecer, né? É uma coisa bem básica. Eu quero jogar um dado que tem 6 faces e eu quero saber qual a probabilidade de sair a face 6 voltada para cima. Qual é o seu caso favorável? 1, que é o número 6. Quantos casos são possíveis? As 6 faces. Então você vai ter uma probabilidade de 1/6, né? E aí você vai transformar isso daí numa porcentagem, caso seja esse o objetivo da questão. Geralmente é dado em porcentagem, mas ele pode estar também em um número decimal. Então você tem que ficar ligado lá para como é que a questão vai estar te pedindo. Então, probabilidade é isso. Casos favoráveis dividido por casos possíveis. Aí, dentro da análise combinatória, o PFC é muito legal porque é o simples princípio de você multiplicar as possibilidades. Então, eu quero me vestir com uma calça, uma blusa e um tênis, e eu tenho 3 blusas, 2 calças e 3 tênis. Quantas formas diferentes eu posso me vestir? Princípio fundamental da contagem. Você vai multiplicar, né? Se eu tenho 3 calças, 2 blusas e 3 tênis, eu vou multiplicar. 3 vezes 2 vezes 3. O princípio fundamental, então, é esse daí, onde você simplesmente multiplica as possibilidades. São questões um pouco mais fáceis. Aí você vai para questões um pouco mais elaboradas, que são de combinação, arranjo e permutação. Que aí a gente tem um bocado de dica, né, Tiagão? Quando a gente fala de permutação, é quando você quer simplesmente trocar as coisas de lugar. Então, eu tenho 4 elementos para 4 lugares. E eu quero trocar simplesmente eles de lugares. É o que a gente costuma dizer que o P é igual a N, né? O P é igual a N. Então,
permutação de N, P a P. Esse N e esse P, eles são iguais. Então, isso é simplesmente fatorial de N. O que pode ser cobrado, mas que também é um pouco mais difícil, mas pode aparecer, é uma permutação circular, né? Onde você quer que essas pessoas mudem de posição ao redor de uma mesa, por exemplo. E aí a permutação circular você tem que fazer, ao invés do N fatorial, o N menos 1 fatorial. É uma questão que pode vir para tirar algumas pessoas que nunca ouviram falar na permutação circular. E aí, já que P é igual a N, a gente já sabe que é permutação. E quando a gente tiver arranjo e combinação? Arranjo é quando a posição importa. Como assim a posição importa? Eu quero escolher, dentre 4 pessoas, um presidente e um vice-presidente. Então, nesse caso, a ordem importa, né? Se Tiago for presidente e eu for vice-presidente, é diferente de eu ser presidente e Tiago ser vice-presidente. Então, a ordem está importando. Quando a ordem importa, a gente está falando de um arranjo. Quando a ordem não importa, a gente está falando de uma combinação. Quando é que a ordem não vai importar? Quando, dentre uma equipe de 4 pessoas, eu quero escolher 2 secretários. Pronto. Então, se escolher Tiago e Lucas ou Lucas e Tiago, são os mesmos secretários, né? Então, você não tem ali uma importância na ordem. Então, de base de análise combinatória, eu traria essa contribuição aí para a galera que vai fazer o Enem, né? Sonhado. Uma coisa também, um destaque, só para complementar a fala da probabilidade, é a questão dos conectivos. O I e o OU na probabilidade. E diz um pouco aí desses conectivos, porque eles são importantes. E a ideia, por exemplo, dos conjuntos também traz o I e o OU. Mas como é que tu diferencia eles? Por favor, caro professor Lucas. Caro professor. Bom, o I e o OU, o I a gente vai trazer como um conectivo aí de multiplicação, né? Então, você vai multiplicar aquelas probabilidades, é a interseção. Você vai ter ali, então, uma multiplicação de probabilidades. Se você tiver um OU, isso aumenta um pouco o seu espectro, porque você vai ter uma coisa ou outra. Então, você pode ali somar as suas possibilidades, né? Então, de uma maneira matemática, sempre que você analisar um I, você vai pensar em produto. Quando você analisar um OU, você vai pensar em uma adição, tá? Uma adição de possibilidades. Por exemplo, qual a probabilidade de eu ter... Eu estou esperando um bebê, qual a probabilidade de ser menino ou menina? Então, a probabilidade de ser menino, 50%. A probabilidade de ser menina, 50%. Se eu quero menino ou menina, a probabilidade é de 100%, né? Você somou ali as probabilidades. Então, você vai somar as probabilidades. Agora, a probabilidade de eu, em 2 filhos, ter 2 meninos. Então, tem que ser menino e menino, né? Então, ali você vai precisar multiplicar aquelas probabilidades. Então, no primeiro ele vai ter 1/2, que é 50%. Para o segundo filho vai ser os mesmos, 50%. Então, quando você multiplicar as 2 probabilidades, você vai ter a probabilidade de ter 2 meninos, né? Então, uma dica do I, do OU, iria por aí, não é não, Tiagão? Ou você acrescenta alguma coisa? Rapaz, o que você fala ajuda amém. O que você... Amém, Senhor. Olha que essa zorra vai estar gravada, viu? Tem que estar, postar no YouTube, postar em tudo. Galera, LC Cupira é o cara. Rapaz, queria tanto estar onde esse cara, mas a idade era parecida, não sei como. Mas no mercado foram várias gramas. O cara era fera demais. Aquela era muito massa. Ô, Jesus. Saudade. Simone, aquele beijo. E aí, ó, Tiagão, rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa de análise combinatória que é importante. Que às vezes a gente quebra a cabeça para resolver de uma forma. E às vezes, até probabilidade também. É melhor que você faça pelo complementar, né? Como assim pelo complementar? Você, ao invés de calcular a probabilidade daquilo acontecer, pode ser que seja difícil você calcular a probabilidade daquilo acontecer. Então, você calcule a probabilidade de não acontecer. Talvez seja mais fácil.
E aí, quando E depois você calcula a subtrai. probabilidade de não acontecer, você pode subtrair do 100% e você vai ter a probabilidade daquele evento então acontecer. É uma dica importante, né? Para algumas questões. Tô dizendo que é o cara, rapaz. Tô dizendo que é o cara, rapaz. Ah, Tiagão, você é uma E figura. terminando aqui, vem o que ele chama de outros, que são questões que caem naturalmente, mas que não é uma regra ter em todo o Enem. Que é 11% de outros vem com relações de PA e PG, né, as sequências de PA e PG, trigonometria, conjuntos, sistemas lineares e matrizes. Em particular, matrizes, e nos últimos 2 anos, eu vi uma questão em cada um dos anos. Mas é uma questão assim, bem particular, que eu vejo sempre muito pouco. O que é que você me diria com relação a esses outros? É importante dar uma revisada? Ou não é, porque vai ser mais fórmulas para colocar na escola? O que é que você me diz aí? Rapaz, se você já estudou, passa o olho. Se você não estudou, esqueça. Não tem mais tempo de você estudar nada disso daí. Porque são coisas muito específicas, né? Se você parar para estudar matriz agora, irmão, o tempo que você vai dedicar para estudar matriz agora não vai valer a pena. É melhor que você foque em outras coisas. Se sobrar um tempinho, aí você dá uma olhadinha em matriz, né? Mas eu não recomendo, não. São assuntos assim. Talvez PA-PG, que é uma coisa mais fácil. Talvez a parte da trigonometria, que é uma coisa mais fácil também. Você consiga dar uma olhada. Agora, se você for olhar sistemas lineares, né, que envolve aí também a questão de matrizes, números complexos, aquela parte toda da geometria analítica mais complicada, mais complexa, eu não daria tanta importância, não. Não vale a pena. Pega o grosso, passa uma vassoura no grosso, e aí se sobrar tempo você dá uma olhadinha nessas outras coisas aí, mas que eu acho que não vale a pena. Bom, eu digo amém, porque eu concordo completamente. Então, a pegada é essa. E na hora de resolver a prova, como eu sempre digo, você tem que ter a questão da estratégia, né? Montar a equação, resolver a equação, identificar o assunto. Tem os apanhados que o Lucas acabou de destacar, um por um de todos os assuntos, né? Todos os assuntos prioritários. Mas vai de cada aluno por aluno. Você não pode dizer onde é que ele tem que começar, onde ele não tem que começar. Mas, enfim, qual é a dica final, Lucas, para essa galera aí? Me diz aí. Porque o apanhado todo já foi dado. Agora, aquela dica final, a dica de quando você fez seu vestibular, por exemplo, para essa galera, o que é que você diria? Rapaz, quando eu fiz meu vestibular, a coisa era um pouco diferente, né? Não existia Enem, o vestibular da UFBA era um vestibular bem diferente. Muito diferente mesmo. Era aquele vestibular que se você marcasse uma falsa como verdadeira, você zerava aquela questão, né? Mesmo que você tivesse O acertado ano que todas eu as outras. fiz, foi o último ano, até foi assim, em 2011. Foi o último vestibular da UFMA. Era aquela 1, 2, 4, 8, até o 64. Exatamente, até 64. Então, era um vestibular com outra característica, né? Na verdade, a gente fazia um vestibular para cada faculdade que a gente queria prestar, não tinha essa característica. A prova também era totalmente diferente. A prova da UFBA não tinha nada a ver com a prova da Católica, que não tinha nada a ver com a prova da FACS, né? Uma era de verdadeiro e falso, a outra era de múltipla escolha, a outra era no esquema UFBA, que era muito louco aquele sistema de você marcar uma falsa. Mas o que eu diria hoje eu até vou lançar amanhã lá o checklist, né, para que você separe tudo no sábado, lá no arroba professor Sicupira eu vou botar. Você separe seu documento, para você não ser surpreendido, né? Separe seus documentos, lembre que você tem que levar um documento com foto, sua máscara, seu álcool em gel, água, bote água para gelar, leve uma fruta, leve um chocolate, se você puder comer chocolate, né? E durma bem. Sábado, depois de dar uma revisada, que ninguém é de ferro, tem que dar uma revisada. Depois de dar uma revisada, diga, rapaz, hoje eu vou dormir. Durma bem, acorde bem, tome um café da manhã legal, almoce mais cedo, né? Porque você vai ter que estar lá nos portões a partir de 11h30, né, Tiagão? De 11h30 até 1 hora você tem para entrar.
Então, cuidado para não se atrasar, né? Tome todos esses cuidados com o trajeto. Já fez a prova na semana passada, então já sabe como é. Vá com a roupa leve, faça xixi antes da prova, isso é importante. Faça xixi antes da prova, velho. Porque não tem nada pior do que você ficar fazendo a prova e... Eu, por exemplo, eu não vou ao banheiro durante prova nenhuma. Durante a prova, irmão, estoura e bexiga, mas eu vou ficar aqui fazendo. Vou gastar até o último minuto. Quando acabar, eu vou lá e vou fazer meu xixi. Então, para você não sofrer com essa... Porque às vezes desconcentra, né? Uma vontade de fazer xixi desconcentra. Para você não sofrer com isso, faça seu xixi antes e beba água, respire, viu uma questão difícil, pule. E acredite em todo o caminho, né, velho? Você trabalhou bastante por esse dia, o dia chegou. Agora é a hora de você botar água na garrafa para vender. E vamos nessa. Boa sorte para todos. Espero que todos vocês broquem muito. E tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas. O Lucas foi muito solícito quando aceitou. Eu, em particular, fiquei com um pouco de vergonha. Sacana! Vergonha de quê, seu vagabundo? O cara é que vocês não sabem. Daqui a pouco ele diz daqui um pouquinho. Eu disse, rapaz, como é que eu vou chamar alguém importante assim? Mas o cara meu Deus. O cara foi de uma amizade assim incrível, ímpar. E tá, numa sexta-feira à noite, ele que está viajando com a esposa, com a mãe, com a filha, e poder dar esse tempo para nós, eu acho muito importante. Queria agradecer a Lucas, foi um amigo que eu fiz no mestrado em particular, que fez aquele que eu te atrapalhei daquela primeira prova, foi, oh meu Deus! Eu disse, meu Deus, se ele perdeu, eu vou ficar meu morro, eu não vou aguentar não, mas graças a Deus ele passou aí. Como foi mesmo, Diagão? Você falou, que hora é essa? Como foi? Eu disse, professor, não tá na hora, não? Rapaz, eu tive vontade de matar, Thiago. Você é doido, velho. Eu me acabando. Na hora que o diabo da questão, a resolução veio na cabeça, Thiago me larga uma dessa. Ô, professor, não já tá na hora de terminar a prova, não? Se eu tivesse uma faca, eu arrumava nele. Lucas, vamos fazer, antes de terminar aqui, antes daquele sprint para o sprint final, vamos fazer a pose do print? A galera que está aqui ouvindo. Porra, tem pose do print, é? Como é? Eu costumo usar essa daqui. Não, você faz o que você quiser. Que eu aprendi que essa pose aqui é de ousadia e alegria. E querendo ou não, seu sinônimo é de alegria, né? Mas você faz o que você quiser. Eu vou seguir o mestre, vá. Vamos lá, gente. Quem está aqui ao vivo com a gente, faz a print, marca arroba @lcicupira, arroba prof.cicupira e arroba prof. Thiago Roberto, para a gente compartilhar. Eu já tô na pose, vou até tirar meu óculos para ficar menos... A pose do print, todo mundo printa aí. Pessoal em particular, meus seguidores que estão aqui, peço que sigam ele. Ele é, como eu disse, é uma pessoa muito importante. Ele é um ator da nossa rede Bahia aqui de Salvador. E ter a honra de estar dividindo a live com um ator, em particular, muito importante, assim, o meu crescimento. Eu não sou de fazer entrevista, mas entrevistar num bate-papo com um fera desse é muito importante. E diga aí, Lucas, quem é tu aí mesmo? Como é que o quê? Quem é tu mesmo? Me diz aí, né? Quem é Eu sou o Lucas Cicupira, rapaz. O crazy que faz muitas loucuras na vida. Inclusive é ator também. Sou ator, sou professor de teatro. Faço teatro, faço televisão. E aí, provavelmente, você está se referindo ao Vicentino, né? Que está no Globo Esporte. Que é a galera que acompanha aí dentro das redes sociais. Uma live comigo foi um ator da rede Bahia, gente. Tiagão, você é meu boi no lambe, rapaz. Não tem essa não. Você é meu amigo, porra. Muito obrigado, Lucas. Mais uma vez, me sinto honrado. Futuramente vamos tentar fazer outras coisas. Vamos, sim. Me sinto mais uma vez muito honrado. E tenho certeza que seus alunos são privilegiados, sim, por ter você como professor. Eu me lembro que na época da dissertação de rapaz, seus agradecimentos vai ser emocionante, viu? Porque você lutou para terminar esse mestrado. Um cara que trabalha em tantos lugares. E
Ele sempre, não sei como é que você não trabalhava sexta-feira. Trabalhava de manhã, né? Quem vinha com mestrado, Trabalhava. que é aula de tarde, não tem que horário você está. A vida de. Mas a sua é muito mais, trabalhava muito mais. Mas deu certo. Com a dedicação. Deu. E foi um ano, Tiagão, que veio tudo ao mesmo tempo, porque minha filha nasceu no meio do mestrado. Eu passei no concurso no meio do mestrado, então tive que assumir. Rapaz, foi loucura, foi realmente difícil. Como outros colegas também tiveram outras dificuldades e alguns, infelizmente, nem conseguiram terminar por conta disso também, né? Mas eu lhe digo, se não fosse a ajuda de vocês, velho, se não fosse você, Tiagão lá, nosso líder, se não fosse Alfano, Gabriel, Marcos, se não fosse essa galera, irmão, eu não tinha terminado, não. Essa força também veio muito de vocês aí. Lucas é um exemplo para a galera que quer realmente ingressar, estudar, que dá sim, tendo dedicação, tendo zelo, dando importância, assistindo todas as aulas. Nunca vi um cara que nunca faltou uma aula. Se eu não me engano, você faltou uma aula e você disse 15 dias de antecedência que ia faltar. Então, eu faltei duas, na verdade. Eu faltei a primeira, que eu não estava no Brasil. E a primeira aula de todas eu faltei, e depois eu faltei mais uma, que foi com a professora Rita. Exatamente. E disse com antecedência, então deu para perceber o grau de importância que a pessoa dá. É assim que você vence na vida. E a prova do Enem vai ser somente mais uma prova. O que vocês vão fazer? Segue aí, viu? @prof.sicupira e @lsicupira, que é fera. É fera. E aí, tem torcedor do meu Vitória. Bora, Vitória! Bora, Saindo da zona, viu? Não estamos numa boa fase não, mas o Figueirense ajudou a gente hoje. Perdeu. Mas saindo da zona. Tamo aí, né? Agora tem que ganhar essa última. Valeu, Tiagão. Eu que agradeço, viu, Rei, seu convite. Fiquei feliz que a gente toque esses nossos projetos de ajudar pessoas, né? A gente está fazendo isso aqui de forma voluntária para ajudar mesmo a galera nessa fase final do Enem. E que a gente tenha forças para continuar a fazer isso durante o ano, para quem vai fazer Enem no ano que vem também possa contar com a nossa ajuda e com a ajuda de tanta gente que está aí, né? Disposto a dividir um pouco do que sabe, para que essa galera possa ter mais uma conquista na vida. Deslanchar aí, estamos aqui para ajudar. Tamo nessa, vamos lá. Valeu, Tiagão, obrigado, viu, Rei? Valeu, galera. Tamo junto. Vá curtir agora a sua sexta. Valeu, meu irmão, um abraço. Valeu.